Olá, vamos falar do tempo das coisas? Eu estava pensando sobre umas questões aqui que eu tenho ouvido de clientes, de pessoas que eu tenho contato, e muitas vezes alguma pessoa tem um certo pioneirismo nas ideias, na maneira que fala. A gente vê muitos movimentos, principalmente de minorias, feminismo, questões sexuais, como se e isso é muito bom, mas a gente percebe que, ao mesmo tempo, isso pode gerar uma intolerância. E é esse ponto que eu quero trazer hoje. O quanto, de alguma forma, essas questões, dependendo de como são abordadas, elas podem gerar uma intolerância. E aí, você pode até me questionar e falar, mas então eu tenho que aceitar o que é errado? Mas lembre-se, a gente tem um mundo plural, onde há diversas ideias. E tem questões que precisam de um tempo para ser maturadas. Se a gente olhar para o globo, tem lugares em que você pega na questão do feminismo, tem mulheres que ainda não têm nem liberdade de fala. Então, e o mundo ele caminha com o passo do mais lento. Isso é doloroso, e a primeira vez que eu ouvi também não gostei, mas se você parar para refletir de uma forma sem julgamentos, sem ponderar o seu ponto de vista pessoal, isso tem um certo sentido. E até é um equilíbrio, porque se você é o mais avançado numa questão e de alguma forma você está aqui para um coletivo e de forma a ensinar, quem ensina não pode ter uma questão agressiva como se impusesse algo. Estou falando de questões profundas. Essas questões da materialidade, elas são importantes, mas elas estão ocultando, de certa forma, uma profundidade que é o que a gente busca. Então, assim, isso é o raso, né? As questões materiais. Lá dentro tem coisas mais profundas de aceitação, de sentimentos, de crenças, preconceitos, etc. Então, se eu, de alguma forma, como ensinador, não tolero o ritmo de quem está aprendendo, será que eu estou qualificado para ensinar isso? Ensinar uma verdade, isso não quer dizer que quem está aprendendo está certo em fazer o que hoje é considerado errado. Lembrando que isso não foi considerado errado lá atrás. E havia um porquê, um motivo. A gente coloca essas questões que são mais em evidências, mas evidentemente isso para tudo. Em algum momento a gente entendia que a violência era o certo. Pagar com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente. E hoje a gente entende, mas levou um tempo, né? A gente fez guerras para isso. Se a gente olhar uma coisa simples, né, que é olhar todos de forma igual, isso levou anos, a gente escravizava, a gente fazia muitas coisas. E na evolução da humanidade, isso também é um conceito que precisa ser aprimorado. Mas se a gente vai com essa voracidade que muitas vezes a gente tem, que aí já é uma distorção dessa luz de ter ideias novas, ideias de melhoria, de evolução para uma humanidade coletiva, a gente está deixando de lado uma parte que está adoecida, que ainda entende de forma limitada e precisa aprender algo. E dentro da nossa realidade, onde a gente cria o nosso meio, é como se de alguma forma algo aqui dentro tivesse essa questão também para ser trabalhada. Porque quando a gente olha para o autoconhecimento, a gente olha para nós. Se o outro está aparecendo com uma característica que me incomoda, é meu trabalho entender o porquê. Ah, mas ele está fazendo errado, ele está com preconceito. Ok, perfeito. É o externo. Você tome as medidas cabíveis, talvez você possa até tocá-lo no sentido dele tolerar um pouco mais, ok. Mas você querer que ele compreenda isso tudo que você já tem pronto, talvez é um avanço muito grande. Lembrando, lá atrás, o mundo caminha no passo do mais lento. E aí, evidentemente, se a gente quer que esse pacote que a gente já tem montado, entendeu, compreendeu, assimilou, ou já veio, trouxe esses conceitos conosco, seja entendido e assimilado desse jeito, talvez a gente se torne tão intolerante quanto.
Isso não quer dizer de forma nenhuma que o outro está certo, talvez, de pensar daquele jeito. Só que é um meio dele que fez com que isso acontecesse, se propiciasse. E aí você pode buscar N razões, seja por questões de encarnação, se você acredita nisso, seja por questão do meio que influenciou, pela criação, pela história, etc. Mas a história ela aconteceu por algum motivo. E muitas das vezes, na maioria das vezes, um grupo, naquilo que é o nosso básico, que é a sobrevivência, nós inconscientemente buscamos sobreviver, seja através de não morrer, de estar vivos mais tempo, ou seja, através da reprodução e da continuidade da espécie, nós criamos conceitos, seja para poder, para. E isso é entrelaçado, porque ao mesmo tempo que a gente trabalha para a coletividade na questão de sobrevivência, a gente trabalha para o individual. Então eu posso buscar poder, eu posso buscar supremacia, superioridade, simplesmente pelo fato de que eu quero sobreviver. Então os outros podem morrer, eu não, por exemplo. E isso não está assim claro como eu estou dizendo. Pode estar de uma forma inconsciente lá dentro, né? E a gente faz o movimento de não gastar tanta energia nos processos repetitivos, de ficar num marasmo muitas vezes, para a sobrevivência. Isso é do nosso ser, do nosso corpo físico, da coisa física que eu estou falando. Nosso cérebro é programado para isso. Então, muitas vezes a gente encontra caminhos que são não tão bons para isso. Então, o olhar aqui, que é para você que já é o revolucionário nessa situação, é o quanto a gente não pode exigir do outro demais. E por mais que ele esteja errado dentro do seu campo de vista, é uma exigência que ele às vezes não pode dar ainda. Isso não quer dizer que você não vai cerceá-lo quando ele, de alguma forma, avança na violência, na questão física, mas também você não vai poder exigir que ele entenda da maneira que você vê o mundo, que você construiu, seja ao longo de vidas ou ao longo da sua história. E também pensando na coletividade, a gente também tem que entender que, por mais que hajam questões a serem trabalhadas, vencidas, melhoradas, o quanto historicamente teve questões que avançaram. Tem coisas que hoje são possíveis que não eram lá atrás. E tiveram pessoas morrer para que isso pudesse acontecer, para que esse certo, que é o mais ou menos para você, pudesse ser uma realidade para muitos de hoje, né? Então, fique essa reflexão aí para você, para ver se você não está querendo dar um passo maior do que é comportado aqui na Terra. Né? Nessa realidade, tem certos passos que você vai ter que dar um pouquinho mais lento, porque senão você está ferindo essa coletividade que nós somos. E nós somos uma coletividade, você goste ou não. Nós estamos no mesmo barco, uns mais espertinhos, outros menos, né? E aí é uma coisa até que não é muito medível, porque para alguns assuntos talvez você seja mais adiantado, mas para outros você seja um pouquinho mais atrasado, no sentido de entendimento mesmo. Mas é assim que a gente vai se interagindo e ajudando um ao outro, mesmo que não percebamos. Aquele outro que pode ser ruim tem um porquê de estar na sua existência, na sua realidade. Trazer a consciência é o seu trabalho para que você entenda o que você tem que aprender e que para que essa vibração que ele traz não seja mais constante ou materializada na sua vida. Talvez você consiga, de alguma forma, ao entender que você precisa caminhar um pouco mais devagar, talvez ele esteja te ensinando isso, né? Não acelerar tanto. Talvez nesse aprendizado, você já soltando isso, o que vai acontecer? Você já traz vibrações mais novas, pessoas que já estão mais na sua vibração, na sua ressonância de pensamento. Fica aí essa reflexão. Gostou, curtiu, comentou, criticou, deu like, se inscreveu, compartilhou e pode mandar mensagens. Um ótimo dia, até mais.